UOL Flamengo. Sejam bem-vindos ao podcast UOL Flamengo. Hoje é a nossa grande estreia e nosso primeiro encontro de muitos. A partir de agora a gente vai estar aqui toda terça-feira para trazer muita informação e análise sobre o Flamengo. Nessa estreia, eu estou aqui com dois colunistas aqui do UOL, o Rodolfo Rodrigues. Fala, Rodolfo, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Prazer participar com você desse podcast. Prazer todo nosso. Estou também com o Rodrigo Matos. Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala, prazer, Pedro. Vamos aí destrinchar esse Flamengo de nova temporada. Bom, vamos lá. É impossível a gente, já começar falando da nova temporada sem falar do final da temporada passada, que foi há poucos dias e que terminou com o título brasileiro, né? O Flamengo foi campeão, mais uma vez, é uma grande conquista, não dá para diminuir a conquista, mas seria correto dizer, e eu começo perguntando para o Rodrigo, que a performance do time, nos últimos dois jogos, principalmente no jogo contra o São Paulo, deixa uma pulguinha assim atrás da orelha do torcedor, um pouquinho de dúvida sobre o quão pronto esse time está para a sequência aí, para essa nova temporada? Pedro, eu acho que sim. O desempenho do Flamengo, se você for considerar o que foi na temporada anterior, certamente teve uma queda. Agora, teve uma queda de todos os times, né? Você teve um início de campeonato que, embora estivesse brigando ali primeiro turno, estivesse brigando pelas primeiras posições, era muito inconstante, né? Altos e baixos ali com o Domi. A gente não pode esquecer, teve uma temporada invicto, né? Uma série de jogos invictos, mas depois tomou goleadas. E com o Rogério passou a ter mais estabilidade, mais longe de ser brilhante. Você teve ali muito mais algumas soluções que o Rogério achou, mas ele também apresentou algumas limitações quando pegava times fechados. E teve soluções do talento individual do Flamengo. Acho que isso aí foi o mais decisivo para o resultado. Então, mas também era uma temporada muito atribulada para ele, para trazer um novo estilo dele, né? Então a gente tem uma pulga atrás da orelha, mas não significa que esse time não vai andar na próxima temporada. A gente vai ter que ver. De qualquer jeito, se você considerar o campeonato inteiro, o time de melhor desempenho, e aí a gente coloca assim, não foi grandes coisas, mas foi o de melhor desempenho. Grandes times às vezes ganham campeonatos jogando mal, ou jogando com desempenho médio, que eu acho que é o que a gente pode dizer, médio é mais justo do que mal, né? Teve alguns jogos ruins, mas teve uns muito bons. O próprio jogo contra o Grêmio, muito bom. Teve um clássico contra o Vasco bom. O jogo contra o Inter mostrou mais qualidade com o adversário, então acabou sendo um título justo. E aí a gente vai ter que ver como ele vai desenvolver para essa próxima temporada. O time tem um elenco muito bom, não tem um elenco talvez com tantas peças de reposição quanto já teve em determinado momento, mas tem ainda o time titular certamente é o melhor do Brasil, e foi isso que pesou para o título, né? E aí eu vou passar uma pergunta para o Rodolfo. Essa superioridade, mas com uma oscilação que não acontecia em 2019, Rodolfo, você atribui isso à mudança no comando técnico? Você acha que o Jorge Jesus era um cara muito diferente mesmo? E com a saída dele, o Flamengo acabou mantendo, claro, uma superioridade técnica grande, mas retornando para uma oscilação que é um pouco mais normal do futebol brasileiro? Eu acho que essa oscilação foi normal por alguns aspectos. O primeiro, sim, pela saída do Jorge Jesus, a ideia de buscar um novo treinador estrangeiro para tentar manter a linha do Jesus não funcionou de cara com o Domi. O Flamengo também teve um início ruim ali no próprio Brasileirão, perdeu na estreia, perdeu 3-0 para o Atlético Goianiense, depois demorou, teve os empates em casa, demorou para se acertar, e depois uma nova oscilação com o Rogério Ceni, que chegou num momento complicado, o time tinha perdido de 4-0 para o Atlético Mineiro, depois
foi eliminado da Libertadores, foi eliminado das quartas da Copa do Brasil. Isso numa sequência de jogos toda semana, quarta, domingo, jogos importantes. Por conta dessa pandemia, foi realmente uma temporada bem atípica. Então, o Flamengo realmente oscilou por conta dessas mudanças de treinadores e também por estar nessa temporada maluca aí, com tantos jogos, tantos desfalques, jogador por Covid. Então, teve esses dois aspectos. E, agora, em relação à mudança do Jorge Jesus, assim, eu acho que era bem previsível isso, assim, que com a saída dele, o clube não conseguiria se manter no mesmo nível da temporada 2019. Assim, foi uma temporada muito também acima da média, né? A campanha que o Flamengo fez no Campeonato Brasileiro foi muito espetacular, histórica. Assim, dificilmente o time vai conseguir a mesma pontuação, o mesmo número de gols, aquela invencibilidade. Então, assim, não daria para esperar também que o time conseguisse manter o mesmo nível para 2020, ainda mais uma temporada tão diferente que foi. Mas, assim, esse Flamengo vem com um planejamento, assim, vem com um time forte, um grupo forte nesses últimos anos. Assim, um time que já foi vice-campeão brasileiro, no brasileiro de 2019, um time que, como o Rodrigo falou, tem o melhor elenco do Brasil, o melhor time titular do Brasil. Então, esse título, apesar de ter vindo ali na reta final, assim, foi muito, eu acho que por conta desse planejamento também, sabe? O Flamengo vem com um time forte, tem essa base tão forte assim, e chegou numa reta final inteira, apesar das oscilações, chegou forte, assim, sem perder o equilíbrio. O que aconteceu com o São Paulo, o que aconteceu com o Inter, o que aconteceu com o Atlético Mineiro, né? Então, essa base que o Flamengo construiu nesses últimos anos, acho que foi fundamental para essa conquista. E você, né, falando disso, até volto com o Rodrigo, porque essa segunda conquista, ela já começa a dar a impressão, acho que dinastia é uma palavra forte, mas de que a gente está diante de uma geração dourada, um grande Flamengo, um dos grandes Flamengos da história e um dos grandes times da história do futebol brasileiro. E eu queria saber do Rodrigo se você acha que já é possível situar esse Flamengo na história do Flamengo, do futebol brasileiro, ou se você acha que é cedo ainda, né? Que acho que ainda a gente tem que esperar para ver, né, até onde mais esse Flamengo vai. Pedro, ainda não é uma obra completa, como você mesmo falou, o time ainda está aí, vai disputar a temporada, está inteiro, não teve nenhum desmanche, então a gente vai dizer o tamanho que ele tem hoje, né, pelas conquistas, pode ser maior. Mas dito isso, assim, quando ganhou daquela forma, como o Rodolfo falou, avassaladora em 2019, começou a ser uma coisa de que ia ser uma hegemonia do Flamengo durante vários anos. Não me parece algo possível no futebol brasileiro, porque é um futebol muito instável, né, que não tem as características dos lugares que tem hegemonia, como na Alemanha, na Itália, como aconteceu com a Juventus, com o Bayern, que os times se mantêm, né, tem dinheiro para se manter. Mas eu acho que cai mais um pouco nisso que você falou, que é um time histórico, que já tem 2 anos, e quando você tem 2 anos de 2 temporadas de resultados muito expressivos, né, numa primeira brasileira e Libertadores, na segunda brasileiro, e a gente esquece, mas teve ali títulos Supercopa, Recopa, aqueles títulos ali que são disputados entre os campeões. Então já é um time histórico. Acho que está abaixo do time do Zico, que teve 3 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Mas se você comparar com o moderno futebol, pegando aí como moderno 70, né? Pegando a história do brasileiro, né? De que existe o Campeonato Brasileiro, sem contar ali a época dos campeonatos estaduais e tal, que é muito difícil comparar. É o segundo time da história do Flamengo. Se vai superar o do Zico, acho muito difícil, porque era outra realidade, aquele time conseguia se manter durante mais tempo pela realidade que era o futebol brasileiro na época, conseguia manter os jogadores durante mais tempo, e porque não tem um jogador como o Zico. Por mais que tenha grandes jogadores, não tem um jogador como o Zico. Mas eu acho que dá para dizer que o segundo maior time. Conquistou aí 2 campeonatos brasileiros seguidos, com uma Libertadores. É uma quantidade de feitos significativos, e a gente vai ter que ver quanto tempo vai durar.
né? Se o time vai precisar ter alguma espécie de renovação, enfim. Mas já é um time histórico. Eu diria que é o segundo maior time da história do Flamengo nesse futebol moderno. É o segundo maior time da história, depois do time do Zico. Você falando do Zico, né? Que o Zico tem um tamanho também que é muito difícil, acho que é quase impossível para um jogador, até por várias circunstâncias do futebol de hoje, atingir, né? Embora esse time do Flamengo tenha aí alguns personagens, né, bem carismáticos, essa semana mesmo eu estava pensando no Gabigol. O Gabigol é um cara que, com 24 anos, tem artilharia de Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, já foi, né, mesmo na época de Santos, da seleção do brasileiro. E me ocorreu que faz bastante tempo que a gente não tinha um jogador, né, com essa idade, vivendo seu auge aqui no Brasil e produzindo e entregando no nível que ele tem produzido e entregado com a camisa do Flamengo. Mas mesmo assim, me parece que existe uma dificuldade maior para se atingir uma idolatria, né, absoluta. Não estou nem falando em chegar no Zico, mas se tornar aí um enorme ídolo. E queria até perguntar, né, para o Rodolfo, onde você situa hoje o Gabriel na história do Flamengo? Se você concorda que é mais difícil, né, se tornar um grande ídolo, e se você concordar, por quê? Eu acho que o Gabigol, pelo que ele fez em 2019, sendo artilheiro, campeão, Libertadores e Brasileirão, nessa temporada de 2020, assim, ele foi muito bem nessa reta final, fez uns 6 jogos nos últimos 7 jogos, não marcou só com o São Paulo. Deu um gás ali do Flamengo nessa reta final, foi um dos responsáveis também por esse título brasileiro. Eu acho que ele está bem situado assim, na galeria dos maiores ali do Flamengo, ele está aí para ser o maior artilheiro já do século XXI, está bem próximo de ultrapassar o Renato Abreu. Ele tem uma idolatria muito grande dos jovens, né? Assim, a molecada gosta dele, gosta do estilo dele, né? O jeito até brincalhão de ser irreverente, assim, então essa molecada gosta assim, do estilo dele. Mas, assim, aquela idolatria que ele tinha, como era antigamente, por exemplo, com o próprio Zico, eu acho difícil mesmo, assim, porque hoje a gente sabe que os jogadores que jogam bem aqui 2, 3 temporadas já estão bem próximos de sair para a Europa, para o exterior. Então, até certo ponto, a gente já não se apega tanto a esses jogadores. Quem acaba ficando no clube por muito tempo é aquele jogador mediano, né? Quem realmente se destaca vai embora. Então, a gente sabe, assim, a gente gosta dos jogadores, mas sabe que ele tem um prazo de validade. Dura aí 2 anos, 3 anos no máximo, que a gente consegue ter de idolatria desses caras. Mas, assim, por um momento, para a realidade atual, eu acho que ele é um super ídolo mesmo. Não coloco no patamar do Zico, por exemplo, do Júnior, talvez, mas, assim, eu acho que para a realidade atual é um super ídolo. Só complementando o que o Rodolfo falou, eu já colocaria entre os 10 maiores jogadores da história do Flamengo, o Gabigol. Isso é um ponto. Não está ali, óbvio, nas primeiras colocações, mas está entre os 10 maiores. E um aspecto que eu acho que isso foi possível é que ele bateu e voltou na Europa, né? Como ele bateu e voltou, a ida dele, ele é um jogador caro, né? Foi comprado pelo Flamengo por 16 milhões de euros, e esse, sei lá, o valor dele para uma volta eventual para a Europa é 16, 20, algo nesse sentido. Não é muito fácil ele ir para a Europa agora. Está numa equação que não é muito comum no futebol brasileiro, que ele acabou que ele vai prolongar mais a estadia dele no Flamengo, provavelmente, porque ele bateu e voltou. Então não tem necessariamente um time disposto a pagar aquele valor, porque ele não foi bem na Inter de Milão, não foi bem no Benfica, enfim. E ao mesmo tempo o Flamengo tem um dinheiro para mantê-lo. Talvez é provável que tenha que vender algum titular, mas se tiver que escolher um nessa temporada, certamente não vai escolher o Gabigol para vender, né? Então acabou que talvez por uma conjunção de fatores aí você sim tem essa possibilidade de idolatria mais prolongada dele ficando no Brasil, né? E é um jogador muito midiático, né? Em relação à criançada, você vê as manifestações de torcedores, crianças de outros times, né? Ficam ali para pegar a camisa, fazem o gestual dele,
pedem para o pai para torcer para o Flamengo também por causa do Gabigol, enfim. Ele tem simpatia com criança. Às vezes essas coisas são meio inexplicáveis também, não é marketing, as crianças adoram o cara. E eu só acho que... Rodolfo, só pedir para dar uma seguradinha, a gente vai rapidinho fazer uma pausa, né, rapidinho e já volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Fala galera, estamos de volta aqui com o podcast UOL Flamengo. Rodolfo estava falando, acrescentando o que o Rodrigo tinha falado sobre a idolatria, sobre o Gabigol. Pode continuar, Rodolfo. Não, só digo que talvez assim, a gente comparando um pouco, né, esses ídolos aí do Flamengo. Na época, por exemplo, do Zico, assim, era um jogador que era uma unanimidade nacional e que era um cara de seleção, era a camisa 10 da seleção. Hoje talvez faça com que o Gabigol não seja um ídolo maior, talvez seja isso, assim, ele não é o camisa 9 da seleção brasileira, um cara que todo mundo pede na seleção brasileira, sabe, assim, então mas como o Rodrigo falou, assim, como ele ainda pode ter aí mais alguns anos de Flamengo, talvez isso até mude, assim, talvez cresça, ele seja até maior mesmo com o tempo aí. E nem a seleção tem a representatividade que tinha no imaginário nacional, como tinha na década de 80, né, Rodolfo? Exato. A gente torcia para a seleção, quer dizer, o público torcia para a seleção de uma forma, se envolvia mais do que hoje em dia, né? Exato. E Rodrigo, você estava até falando dessa situação, né, do Gabigol, que acabou permitindo, né, uma longevidade maior no Flamengo. E é interessante que se você olhar para esse time, né, do Flamengo, tem vários jogadores hoje que são grandes jogadores, mas que já não tem mais o perfil, né, de jogadores que vão receber uma grande proposta e que vão para a Europa. Alguns pela idade, como o caso do Bruno Henrique, outros, né, por ter batido lá e ter voltado, como o caso do Gabigol, ou por ter tido negociações que não deram certo, ter passado um pouco da idade considerada ideal, como o Rodrigo Caio. Você acha que isso cria uma tempestade perfeita que pode permitir que, claro, com uma saída ou outra, mas que o Flamengo consiga manter esse grupo vitorioso por vários anos, né? Não, é exatamente isso que você falou. Essa coisa da conjunção de fatores que eu falei do Gabigol se encaixa com outros jogadores. Mesmo os jogadores são jovens, como o Arrascaeta, por exemplo, por algum motivo o mercado europeu não entendeu que ele é um jogador que se encaixa ali como possível para aumentar o rendimento de um time de médio para alto, né? Que seria quem teria dinheiro para investir nele. As propostas que teve tanto por ele, por enquanto, foram de países árabes, né? Ele não recebeu ali propostas de um Sevilha, de uma Roma, não é times que a gente consideraria de médios ali na Europa, né? E aí eu acho que o Rodrigo Caio é a mesma coisa. E o futebol europeu está contratando sempre no Brasil muito jovem, né? Ele não leva mais o jogador de 25, 26, 24, mesmo 24 anos, às vezes o cara já é considerado, não é tão novo para o padrão que os europeus estão levando. Eles estão levando jogadores jovens para formar. E aí nisso o Flamengo tem um dinheiro, essa temporada está bem prejudicada, né, por conta da pandemia, e enfim, tem que vender no meio do ano 90 milhões em jogadores, então é possível que saiam desses jogadores, porque a não ser que consiga fazer várias vendas de jogadores menores, é possível que tenha que negociar um deles, mas de qualquer jeito, né, tem muito mais possibilidades financeiras do que outros times tinham. Você vê, o Corinthians montou um time em 2015 que era um belíssimo time, com o time do Tite, já tinha perdido o Guerreiro no meio da temporada, mas assim, ainda tem um time muito bom, e chega no final do ano, no início do ano seguinte, no final do ano, o time é desmanchado completamente. É uma lembrança aí do que poderia acontecer, que por conta da situação do Flamengo ser mais estável, ele consegue evitar pelo menos que aquela proposta
de 5 milhões, 7 milhões de euros, ele resista. É claro, se o cara vier com 20, vai acabar levando. Mas a proposta média, ele rejeita. É uma situação que, por exemplo, clubes como hoje São Paulo, Corinthians, não podem rejeitar, né? Eles não têm essa liberdade que o Flamengo hoje tem. A gente está se aproximando aqui dos minutos finais. O nosso podcast é um tiro um pouquinho mais curto. Esse Campeonato Carioca, eu pergunto para o Rodolfo, principalmente agora que você tem, né, 2 dos grandes estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele a essa altura, numa temporada atípica como essa, que a temporada passada invadiu esse ano, tem preocupações de condição física dos jogadores. O Flamengo mesmo vai estrear contra o Nova Iguaçu com metade do elenco de folga, vai testar vários jovens. Esse Campeonato Carioca, ele é só um laboratório para o Flamengo e nada mais para testar alguns jogadores? Ou você acha que conforme ele for se aproximando da reta final, ele volta a, podemos dizer, valer alguma coisa? Eu acho que o estadual tem como ser bem aproveitado pelos clubes. Obviamente não jogando com o time completo todas as partidas, até porque o calendário é super apertado. Esse ano ainda mais, porque por conta da pandemia, teremos ainda a Copa América, Olimpíada, tudo, vai ser um ano bem complicado. Mas assim, dá para levar o Campeonato Carioca aproveitando esses primeiros jogos com um time de transição, colocando essa molecada da base, assim, que tem muitos jogadores para o Flamengo ficar de olho, fazer o que foi feito em 2020, que também começou dessa forma o campeonato. E assim, na reta final, como o campeonato é curto, assim, o Flamengo ganhando 3 jogos, praticamente já se classifica para uma semifinal de fase, ou pode garantir vaga na final com 3, 4 vitórias. Então, assim, não precisa grande esforço pela diferença técnica que o Flamengo tem hoje, assim, não precisa tanto esforço para ir à final. Então, é bom aproveitar para colocar essa molecada mesmo em campo, assim. Tem aí os jogadores como, por exemplo, o próprio Lázaro, que vem ganhando espaço e está precisando jogar mais, para a gente ver como que é performance dele ali no time principal. O João Gomes, que está ganhando muito espaço no time do Flamengo, o próprio Mateuzinho, ainda tem o Ramon, tem o Natan. Então tem assim, uma molecada para o Flamengo aproveitar esses jogos do Carioca para ficar de olho. Assim. Então tem como aproveitar sim e botar o time principal mais na reta final para ganhar ritmo de jogo também, porque não dá para ficar parado só jogando jogo de Libertadores até chegar ao Brasileiro. Tá certo, pessoal. A gente chegou aqui no final do nosso podcast. Muito obrigado, Rodolfo, Rodrigo, pela participação. Esse foi o UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação de Rodolfo Rodrigues e Rodrigo Matos. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aqui com a gente. Terça-feira que vem e todas as terças-feiras depois dela, a gente está de volta com muito mais informação, análise e discussão sobre o Flamengo. Obrigado e um abraço.